Ontem eu vi uma frase que a princípio, obviamente, eu discordei, mas depois analisando eu vi que se trata de uma grande verdade. Essa frase, esse texto dizia assim: os religiosos são piores do que os demônios. Porque os demônios, quando viam Jesus, se prostravam. Um exemplo disso é o gadareno ali, que era possuído por uma legião de demônios. Eles se prostraram ao ver Jesus. Mas os religiosos, quando viam Jesus, eles queriam matá-lo. E aí quando eu li aquele impacto, mas depois peraí, eu não sou religioso. E aí depois eu vi que esse texto é uma grande verdade. E hoje não é diferente. Porém hoje, os religiosos não querem matar Jesus, porque Jesus obviamente não está aqui nessa terra. Mas os religiosos matam os ensinos do Senhor Jesus. E eu vou ler um texto aqui que vai nos mostrar muito bem isso na prática, que está em 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 9 ao 13, e diz assim: já vos escrevi a vocês em carta, para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair desse mundo. Então veja que a palavra não está proibindo se associar com as pessoas desse mundo. Mas os religiosos não, eles pregam que a gente não pode querer nada com o mundo. E continuando diz: se assim fosse, vocês teriam que sair do mundo. Mas agora vos escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém que, firmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoa vocês nem sequer devem comer. E aí eu pergunto: os religiosos de hoje, eles fazem isso? É claro que não. Ou seja, eles estão matando os ensinos do Senhor Jesus. Eles não querem obedecer ao Senhor Jesus. Eles pregam inimizade com as pessoas do mundo. Eles pregam. Não porque não pode, o mundo jaz do maligno. Mas nós sabemos que quando a Bíblia diz o mundo jaz do maligno, ela se refere a um sistema que se opõe contra Deus. Não é contra pessoas nem contra objetos. Mas os que pregam o mundo jaz do maligno, eles pregam que objetos, pessoas, são do demônio. Então a gente não pode se associar com nada, nem com ninguém de forma alguma. Então é isso que a religião prega. Mas a Bíblia nos ensina ao contrário. Ela fala que nós devemos ter cuidado com os que se dizem crentes e não são. Mas a religião, a religiosidade, ela ensina diferente. Elas dizem que, elas pregam que não devemos se envolver com as pessoas do mundo, mas quando se trata de pessoas que praticam iniquidade, pecado, mas se for crente, tá tudo certo, tá tudo beleza. E por conta disso nós vemos muitos escândalos. Por que é que nós vemos muitos pastores adúlteros, irmãos adúlteros, irmãs fornicando, tanta depravação e todo mundo aí? Porque eles não cumprem esse princípio. Eles pregam a inimizade com o mundo, com as pessoas, seres humanos, mas contra o sistema que se opõe contra Deus, eles não confrontam não, eles não pregam não. E aí, como eu falei, prova disso é que tem muitas pessoas que se dizem crentes e são roubadores, devassos, fornicadores, homicidas, idólatras, mas a religião está lá, abraçando: ô meu irmãozinho querido, em nome do amor. Em nome do amor eles sacrificam a verdade. Nunca vi na minha vida uma igreja ou uma liderança religiosa fazer isso. Porque a Bíblia diz aqui: com tal pessoas você não deve nem sequer comer. Mas pelo contrário, disse que é irmão, aí todo mundo abraça, joga o lixo embaixo do tapete. Não é à toa que vemos pessoas adulterando, mentindo, traindo e continua pregando. Não é à toa que vemos jovens aí fornicando, namora com uma, namora com outra, e parece que quanto mais ele faz coisas erradas, mais ele tem oportunidade para pregar. Muitos até reconhecem: não, irmão, ou pastor fulano, eu não estou digno, não estou nos erros, pastor, não, mas Deus falou comigo que é você. Às vezes pessoas, mulheres aí enviando nudes, aí quanto mais ela se deprava, mais envia nudes, o pastor: irmã, ouve hoje, a irmã está com oportunidade. Ou seja, são igrejas que têm a mentalidade dos governos comunistas, é aquela e socialista, é aquela tentativa de ressocializar a pessoa, dar uma nova chance. Porque é isso que os governos comunistas e socialistas pregam. O cara foi lá, foi preso 3, 4 vezes por estupro, por homicídio, por roubo, mas esse governo não, tem que dar uma nova chance, ressocializar, não pode punir tão severo. Então, muitas igrejas estão com esses sistemas malignos. E aí eu repito, por isso que a gente vê tanto escândalo e todo mundo fica sem repreensão. Continua fazendo, pecando, adulterando, mentindo, mas prega, mas louva, tudo bonitinho. Tudo permanece como está, mas com o mundo não. Porque o mundo jaz do maligno. E continuando, a palavra vai dizer assim no verso 12: acaso eu deveria julgar os de fora? Então Paulo diz: eu não vou julgar os de fora. Vocês não devem julgar os de dentro? Paulo diz: quem julga os de dentro é vocês. Está errado, é vocês que vão julgar. Mas a igreja de hoje não. Eles só querem julgar o mundo. O mundo é do pecado, o mundo é do maligno, o mundo é do demônio. Mas está aqui na igreja, irmão. Não importa o que ele faz, meu irmãozinho querido. A gente não pode magoar para ele não se afastar dos caminhos do Senhor, sendo que já não está servindo mais. E aí a Paulo já diz no verso 13: Deus julgará os de fora. Expulsa esse perverso do meio de vocês. Aí eu pergunto: qual igreja faz isso? Qual igreja faz isso? Que tem essa autoridade para julgar os de dentro? Expulsar esse perverso do meio de vós. Mas não. Infelizmente eles bajulam em nome do amor, para não perder essa ovelhinha. Enquanto o mundo está lá fora, precisando ouvir o evangelho, e a igreja não. Vamos continuar aqui, é crente pregando para crente, que bonito, louvor, né? Aquele louvor que alimenta o ego, aqui na igreja, pregando para crente. Enquanto isso, o mundo lá fora
se perdendo, nós não, porque o mundo já é do maligno. Nós não, né? Porque eu não sou assim, graças a Deus. E a igreja, os crentes, não, porque o mundo já é do maligno. Lá, Deus já entregou, Deus já rejeitou, então é nós aqui. Aí fica aqueles crentes pregando pros crentes, cantando pros crentes, e o mundo lá fora se perdendo. Então vamos deixar de hipocrisia. Vamos fazer a vontade de Deus de verdade. A palavra diz o quê? Se não quer nada, diz que é crente, não é? Então tirai do meio de vós esse mito. Mas eu estou para ver, para ser homem de coragem assim. Eu repito, quanto mais peca, mais prega, mais canta, mais tem oportunidade e pronto. Mas Deus vai cobrar da mão de cada um. Então que Deus abençoe a todos e todos na paz do Senhor Jesus. Amém.